Meus amados irmãos, a graça e a paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula de teologia. E o nosso assunto continua na matéria de homilética, a arte de falar em público e elaborar e expor o sermão. Nesta matéria, estamos também abordando tema sobre o marketing pessoal de obreiros. Estamos abordando vários assuntos importantes para o pregador, para o obreiro, para aquele irmão que deseja ser um pregador da palavra de Deus. Então nós estamos aqui com a nossa terceira aula, parte 2, e a página é de número 8, página 8. Nós vamos começar, tem vários temas aqui, vários temas. Nós vamos começar abordando o tema de quando o obreiro descobre o poder da oração. Como descobre o poder da oração? Na aula passada, no primeiro período da aula 3, nós falamos sobre o obreiro sincero. Falamos também que o obreiro precisa ter uma vida de oração. Falamos sobre a oração secreta. Falamos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E agora, nesta aula 3, segundo período, vamos falar sobre quando descobre o poder da oração. Quando descobre? É uma pergunta. Quando se descobre o poder da oração? Então vamos considerar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, não é insistência, porque oração é persistência. Oração não é insistência. Oração é persistência. Então, nós não temos que ficar insistindo. Nós temos que persistir naquilo que estamos buscando de Deus. Amém? Então, primeiro ponto aí, muito importante, persistência. Vemos que Daniel persistiu em buscar o Senhor e orou 21 dias, porque foi persistente. Se ele não fosse persistente, ele tinha desanimado e não tinha orado 21 dias. Ok. Segundo lugar, porque orar é um ato de fé, como está em Hebreus 11 e versículo 6. Orar é um ato de fé. Vamos ver a palavra? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
Então, orar é um ato de fé. Terceiro lugar, porque orar é algo desgastante. Desgaste físico, mental, e é uma ação espiritual. Então, orar traz para a nossa carne, nosso corpo, um desgaste físico e mental. Mas, por outro lado, reforça o nosso espírito. Por isso, que o inimigo não suporta um crente que ora, porque a oração quebra a nossa carne. A oração derruba esta carne velha por terra e ela levanta o espírito, fortalece o nosso espírito. Então, o inimigo não pode contra quem ora. Muito bem. Quarto lugar, orar é a evidência de uma pessoa espiritual. Você só consegue descobrir se uma pessoa é espiritual se você souber que esta pessoa ora. Então, se você vê uma pessoa, você conhece uma pessoa que se diz espiritual, mas você não vê esta pessoa orando, esta pessoa é duvidosa. Porque uma das identidades de uma pessoa espiritual é uma pessoa que ora. Observa a oração dessa pessoa. Observa quanto tempo esta pessoa consegue orar. Vê se essa pessoa tem palavras para passar minutos e mais minutos, horas e mais horas, na presença de Deus, orando. Esse é o perfil de uma pessoa que é espiritual. Ela ora. Amém? Quinto lugar, orar é um mandamento bíblico. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Mandamento bíblico. Em sexto lugar, orar é ter afinidade. Deus quer estar perto de nós. O preço tem que ser pago para Deus estar perto de nós. E este preço que tem que ser pago é uma vida de oração. Então, o obreiro precisa ter uma vida de oração. O pregador que quer ser usado por Deus, se ele quer ser usado, ele precisa ter uma vida de constante oração. Ao contrário, é melhor ele deixar de ser pregador, e sair por aí dando discurso, palestras, ok? Porque para ser pregador, tem que ter uma vida de oração e tem que ter unção com Deus. Muito bem. Este é o primeiro ponto para falar aqui da aula 3. Temos um outro tema aqui, nesta aula, dizendo assim: heróis da fé
que na Bíblia tiveram vitória na oração. É sobre isso agora que vamos falar. Vamos abordar agora este tema. Os heróis da fé que na Bíblia tiveram vitória na oração. Vamos ver? Vem comigo. Primeiro, vamos falar então de Jacó. Gênesis 32, versículo 22 a 32. Vamos ver por que Jacó foi abençoado. Por que Jacó foi abençoado? A Bíblia fala. Pode ler. Gênesis 32, 22 em diante. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-o passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a face de Deus face a face, a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, e quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. Jacó lutou a noite inteira, orando, lutando com Deus, pedindo para ser abençoado. E ele então obteve esta vitória por causa da oração. Orar não é nada mais, nada menos do que lutar com Deus. Na oração, lutar até Deus te ouvir e conceder o que você está precisando. Amém? O segundo homem da Bíblia aqui, que obteve vitória na oração e obteve até revelações, foi o apóstolo Pedro, em Atos 10 e 1. Atos 10, versículo de número 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Continue. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer.
E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles no seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um lençol grande, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém. Está vendo aí Pedro tendo visões, porque estava em oração e jejum, subiu ao terraço para entregar o jejum, né? E ali orando, teve arrebatamento de sentido e teve visões, porque ele tinha uma vida de oração. Pregador, obreiro, que tem uma vida de oração, ele também tem visões de Deus. Ele tem revelações para transmitir para a igreja. Muito bem. Em terceiro lugar, vemos também novamente aqui Pedro e João. Não precisa nem de ler, porque está em Atos 3, versículo 1. Pedro e João fazendo sinais e maravilhas, porque eles estavam indo para a oração da hora nona, lá no templo, por nome de Porta Formosa, né? E ali, o paralítico pediu uma esmola, e eles não tinham, mas tinham coisas muito mais valiosas do que a esmola, porque eles tinham autoridade de Deus na vida por intermédio da oração. E ele disse: não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos, levanta e anda. E o paralítico levantou, houve sinais e maravilhas, porque eram homens de oração. Muito bem. Em quarto lugar aqui, quarto e último lugar, Paulo e Silas, lá em Atos 16, não precisa de ler também não, versículo 11, encontraram ali barreiras e poderes espirituais, mas essas barreiras e os poderes espirituais foram quebrados pelo poder da oração. Paulo e Silas ali, recebeu poder para quebrar as barreiras. Podemos também falar que perto da hora, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais presos escutavam. E de repente houve um terremoto.
sacudiu aquela prisão, soltou a algema de todos, abriram todas as portas. Poder da oração remove montanhas. O poder da oração quebra barreira. O poder da oração move as mãos de Deus. Então, obreiros, pregadores, não parem de orar, não deixem de orar, persistem em oração e Deus é convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em Mateus 26, versículo 40, 41, vai falar sobre a oração preventiva. Quando diz assim, orai para que não entreis em tentação. Então, a oração é preventiva. A gente ora antes de entrar na tentação. Não é orar depois que entra na tentação. Tem crente que ele deixa para orar na hora que ele entra na prova. Aí fica difícil, né? Temos que orar antes que a tribulação chegue. Para quando a tribulação chegar, nós estarmos preparados, fortalecidos para resistir às tentações, às provações que virão. Muito bem. Vamos falar sobre a oração é uma arma poderosa. Efésios 6, 10 a 18. Leiamos, portanto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, orar implica, primeiro, espírito de dependência. Quando o crente, ele se dispõe a orar, ele está se declarando que ele é dependente de estar na presença de Deus. Espírito de dependência. Número 2, demonstra espírito de humildade. Quando nós dobramos o joelho para falar com Deus, estamos demonstrando um espírito de humildade. Terceiro, estamos demonstrando que temos fome de Deus. Fome de Deus. Número 4, estamos demonstrando que temos uma fé genuína. Porque quem não tem fé não ora, não tem coragem de orar.
não tem disposição para orar. Só ora quem tem fé para ficar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas de joelho na presença de Deus. Ore até que Deus te responda. Número 5. Orar demonstra obediência a Deus. Foi Deus que mandou que nós devemos orar, orando o tempo todo, com toda oração e súplica. Orai sem cessar. É isso aí. Número 6. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo as nossas limitações. Orar é demonstração de reconhecimento das suas limitações. Lembra de Josafá? Do rei Josafá, quando ele foi avisado que 3 cidades vinham contra ele guerrear, que ele teve medo, o que ele fez? Começou a orar e reuniu todo Judá e Jerusalém para orar e jejuar, porque ele reconheceu sua limitação. Observa lá em 2 Crônicas, capítulo 20, como é que Josafá orou, declarando para Deus que ele não podia fazer nada. Ele não tinha condições de fazer. Ele diz que ele era fraco, tinha pouca força, mas ele estava indo no poder de Deus. Vamos ler essa passagem? É muito importante. 2 Crônicas, capítulo 20. Do 1 em diante. Pode ler. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu. Preste bem atenção na oração de Josafá. Olha como ele orou. E disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo que se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelo
pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito. Mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançarmos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força Em nós perante não essa há grande força. multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, e todo Judá estava em pé perante o Senhor. Amém. Volta nessa parte aí que eu falei aqui, que nós não temos forças. Ah, nosso Deus, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Continua. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. A dependência aí, na oração. Dependência de Josafá, de Deus agir através da oração dele. Amém? É isso que eu queria mostrar aqui nesta passagem bíblica. Muito bem. Nossas limitações, né? Josafá demonstrou as suas limitações. E nós não temos força, não temos condições de lutar contra essa grande multidão. Mas contigo está a força e o poder. Muito bem. Número 7. Quando nós temos uma vida de oração, nós conseguimos abandonar o pecado. Pessoas que vivem pecando, na prática do pecado, ele só consegue abandonar o pecado se ele começar a orar. Tem que ter uma vida de oração para resistir o pecado e abandonar o pecado, banir o pecado da nossa vida de uma vez por toda, só através de uma vida de oração. Amém? Então, vamos ser obreiros de oração. Amém? Vamos ser um pregador que ora, um pregador de oração, que passa horas na presença de Deus antes de entregar o seu sermão, de pregar sua mensagem. Passa horas na presença de Deus, orando e pedindo a Deus graça, poder e virtude, para que o Espírito Santo possa te usar com poder no momento da oração. Que Deus abençoe. Vamos ficar por aqui no segundo período dessa terceira aula, prometendo voltar logo mais, daqui a pouco, com a nossa quarta aula. Na nossa quarta aula, vamos estar falando sobre maturidade do obreiro e do pregador. Que Deus abençoe.